Então, ministro Celso Amorim, o senhor pode achar que engana um ou dois aqui, mas não a mim. E não ao povo brasileiro que sabe o que é democracia e o que é ditadura. Já declinei o seu currículo. O senhor morou nos Estados Unidos, morou em países democráticos como também o Reino Unido. E o senhor sabe que nesses países, o presidente da República não dá jantar para ministros da corte, junto com o procurador-geral da República, junto com o chefe da Polícia Federal. Não dá. Não dá. O senhor sabe, o senhor tem um currículo, o senhor é inteligente, mas o senhor faz questão de fazer de conta que vivemos uma democracia. Não vivemos, e o senhor sabe. Mas o senhor esconde, porque o discurso do ditador é sempre o de dizer que nós somos uma democracia. É o George Orwell escrito, escarrado, hoje, aqui no governo brasileiro. Ministro Celso Amorim. E todos chamam de ministro, inclusive pela carreira que Vossa Excelência tem pregressa, de ministro de Estado, de 3 presidentes da República, embaixador na missão brasileira em Nova York, embaixador em Londres, hoje chefe da assessoria especial da Presidência da República. E é por isso que todos aqui perguntam se Vossa Excelência não é o ministro de fato, enquanto Mauro Vieira seria apenas o ministro de Direito. Eu entendo isso um pouco de outra forma, acho até para Vossa Excelência, pela carreira já construída, talvez ser ministro de Estado agora seria algo menor, algo que, enfim, ficaria aquém das suas pretensões de estar próximo do presidente da República, no Palácio do Planalto, e não precisar ficar se lidando com as miudezas do dia a dia do Itamaraty, que passam desde o papel higiênico nas embaixadas, nos consulados, que muitas vezes falta, até as promoções feitas de forma, inclusive, muito, na minha opinião, arbitrárias, e precisaria haver uma reformulação generalizada ali dentro. Seria para o senhor algo menor. Mas até o Jardim Secreto de Bully Mart, lá no Itamaraty, sabe que é Vossa Excelência quem decide a política externa do governo Lula. Todos sabem. O senhor sabe, mas é claro que aqui o senhor, até para tentar não diminuir ainda mais o ministro Mauro Vieira, que já deveria ter deixado esse cargo, porque, sinceramente, dá pena quando ele vem aqui falar, pelo tamanho, desconhecimento, inclusive, de muitas coisas que acontecem sob o seu nariz. Aquilo que aconteceu na embaixada venezuelana, da Argentina na Venezuela, foi, assim, o pior exemplo que se poderia dar. Venezuelanos que lá estavam refugiados, 150 dias sem luz, usavam água da piscina, e o governo brasileiro não viu que os Estados Unidos fez uma operação para levá-los para território seguro, enquanto como refugiados poderiam ter sido levados à Argentina, por exemplo, mas o Brasil não se empenhou o suficiente para que seu amigo Maduro, seu amigo Celso Amorim, aliás, o senhor também é velho amigo do Putin, foi o que Lula disse recentemente lá na Rússia, o seu amigo ditador Maduro, providenciasse o salvo-conduto para essas pessoas. Então eu disse para o ministro Mauro Vieira que se lhe desse uma tartaruga para cuidar, ela fugia. Porque, infelizmente, é essa imagem que a diplomacia brasileira hoje tem aqui no mundo todo. E, lamentavelmente, sob sua condução, porque é sim Vossa Excelência quem decide a política externa brasileira. E aí eu nem sei se farei perguntas, presidente, porque aqui é muito mais um comentário generalizado, porque nós conhecemos o papel do ministro e o que ele tem feito para colocar o Brasil nessa lamentável situação de pária internacional, com um ministro da Suprema Corte sancionado e um país que não se importa em fazer as negociações comerciais que deve fazer. O senhor já disse lá atrás, no Wikileaks saiu lá nos idos dos anos 2008, se não me engano, que o senhor estava farto de tratar de comércio internacional, enfim. O senhor nunca gostou muito desse tema e está bem, cada um tem sua área. Agora, talvez a única pergunta que eu devesse fazer ao senhor é se o senhor não recomendou ao Lula que atendesse à vontade, eu diria até, do presidente Trump de falar com o Lula, porque o senhor disse que ele não quer. O presidente Trump disse, com todas as letras, que está à disposição para falar com o Lula, mas até agora o Lula não falou. Na vez passada, o senhor esteve aqui, eu perguntei, Vossa Excelência, se tinha orientado o Lula na crise diplomática com Israel a pedir desculpas ao povo por ter comparado o que aconteceu pós-ataques terroristas do Hamas em território israelense,
você teria dito a Lula para pedir desculpas pela comparação absurda com da reação de Israel a esses ataques, reação defensiva, ao Holocausto de Hitler. O senhor disse que não deu essa orientação ao Lula para pedir desculpa. E agora, talvez a única pergunta é se o senhor está dando orientação, pelo menos, para o Lula ligar para o Trump, conversar com o presidente. Porque assim, dizer, tem o ministro da Economia. Isso, o senhor sabe melhor do que eu, ministro da Economia, ministro do Desenvolvimento, vice-presidente, não fala com o presidente da República. Presidente fala com o presidente. Não fala. É presidente que fala com o presidente. É essa a ordem dos fatores. Aí eu quero saber se o senhor está recomendando. Mas, lembrando da sua posição na época lá de Israel, e lembrando também que Vossa Excelência disse certa vez que o Hamas tem papel central na Palestina e é encorajador vê-lo como um ator diplomático, um grupo terrorista, eu não espero que o senhor tenha orientado o presidente Lula nesse sentido. Até porque o que o senhor está dizendo aqui também não é relacionado com o que os fatos têm demonstrado. Ou seja, que a soberania do Brasil está em jogo. Já declinei o seu currículo, o senhor morou nos Estados Unidos, morou em países democráticos como também o Reino Unido. E o senhor sabe que nesses países, o presidente da República não dá jantar para ministros da corte, junto com o procurador-geral da República, junto com o chefe da Polícia Federal. Não dá. Não dá. O senhor sabe, o senhor tem um currículo, o senhor é inteligente, mas o senhor faz questão de fazer de conta que vivemos uma democracia. Não vivemos, e o senhor sabe. Mas o senhor esconde, porque o discurso do ditador é sempre o de dizer que nós somos uma democracia. É o George Orwell escrito, escarrado, hoje, aqui no governo brasileiro. E aí vemos que se fala que o Brasil está sendo atacado na sua soberania, esse é o discurso do Lula, mas na verdade foi o Alexandre de Moraes que sancionou americanos em território americano, empresas americanas em território brasileiro, inclusive estrangeiros em território americano. E ele está lá em jantares com Lula, articulando politicamente. Não é normal isso numa democracia, seu ministro, o senhor sabe disso. Não é normal isso numa democracia, o senhor sabe disso. Não é normal numa democracia. O senhor tem 83 anos de idade, tem um currículo e uma trajetória internacional invejável e sabe disso. Então, senhor presidente, eu quero dizer aqui que quem interfere na soberania dos outros é o Brasil. Porque o Brasil, quando participa, por exemplo, de defesas internacionais de corruptas, como é o caso no Peru, para onde mandaram um avião da FAB buscar corrupta, mas lá na Venezuela não conseguiram trazer os refugiados sob custódia brasileira. Aí o presidente interfere na soberania de outro país. Aliás, na Argentina também, visitando a Cristina Kirchner lá na sua casa, desafiando as autoridades judiciárias locais. Aliás, também é importante lembrar que quando Donald Trump era candidato a presidente da República ainda, Lula declarou apoio a Kamala Harris e disse que se o Trump chegasse ao governo seria o nazismo sob outra forma. Então, ministro Celso Amorim, o senhor pode achar que engana um ou dois aqui, mas não a mim. E não ao povo brasileiro que sabe o que é democracia e o que é ditadura. E para encerrar, senhor presidente, aí vai mais uma pergunta, então são só duas perguntas, simples. Se o senhor recomendou o Lula ligar para o Trump para falar. Se o senhor recomendou e está recomendando ao Lula, presidente, a falar com o presidente da República. E a segunda pergunta é se o senhor está de acordo com mais uma intervenção na soberania estrangeira, quando o governo contrata por $1 milhão sem licitação um escritório argentino para perseguir brasileiros com asilo. O senhor sabe a importância da figura do asilo? Com asilo. Brasileiros com asilo na Argentina. Se o senhor está se fazendo desentendido é porque o senhor talvez não saiba de outra parte do governo e eu espero que o senhor haja. Porque isso é violação aos direitos humanos. Brasileiros com asilo estão sendo agora perseguidos pela ditadura brasileira de Lula, que contratou a peso de ouro, sem licitação, por $1 milhão, escritório de advocacia para tentar extraditar esses brasileiros que estão com asilo na Argentina. E aí o senhor diz que aqui não há violação de direitos humanos? Lula é o maior violador hoje de direitos humanos da América Latina, está deixando o Maduro para trás. Essas pessoas que estão lá, e eu visitei na segunda-feira as pessoas presas. Tem uma menina lá, ela já viveu na Austrália, já viveu como o senhor também em Londres. Ela veio aqui para o 8 de janeiro de avião, para conhecer Brasília no dia 8. Por ordem da polícia, acabou entrando nos prédios
para se proteger. Foi preso durante 2 semanas porque tinha feito uma cirurgia, foi liberada. Agora condenada a 16 anos, foi para a Argentina, conseguiu asilo e sabe onde ela está hoje? 12 quilos mais magra, convalescendo da sua doença. Num presídio na Argentina, sem nenhum auxílio do governo brasileiro. Pior, com o governo brasileiro querendo extraditá-lo para uma masmorra aqui, enquanto ela tem asilo temporário, ministro. Isso é violação de direitos humanos. E se Vossa Excelência não conhece o caso, por favor, vá atrás. E se conhece, o senhor é cúmplice, porque, na verdade, tem sido cúmplice de outras violações, de outros brasileiros que estão sendo perseguidos aqui no Brasil. Eu só queria saber se o ministro falou com Lula sobre a questão de falar com o presidente. E segundo, se está sabendo e se o governo vai fazer alguma coisa para desfazer essa contratação sem licitação de um escritório de advocacia na Argentina para perseguir brasileiros que têm asilo. Asilo. Dado pelo governo argentino. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro, se o senhor recomendou o Lula ligar para o Trump? Não recomendei. E a segunda sobre o escritório na Argentina? Não conheço. O senhor recomendou não ligar ou não recomendou que ligue? O senhor recomendou não ligar ou o senhor não recomendou que ligue? Eu não fiz nenhuma recomendação. Se o assessor-chefe não fez recomendação nenhuma sobre a questão do Trump tá aqui há falar com 4 Lula, horas, vai seu presidente. General Já se for General Por que Girão. tem esse cargo?